século XIX, Rio Grande do Sul, Brasil. No início da década de 1890, Guilherme Kimpel chega ao Brasil junto à sua família, e é por meio dele que o adventismo chegou no Rio Grande do Sul. Assim como muitos, ele era mais um cidadão da Alemanha buscando uma nova oportunidade de vida em terras brasileiras. No final do século XIX, muitos alemães emigraram para o Brasil em busca de melhores oportunidades econômicas, liberdade religiosa. Os imigrantes alemães contribuíram para o desenvolvimento do sul do Brasil, onde estabeleceram comunidades e mantiveram a sua cultura, o seu povo e as suas tradições. A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Boa Vista do Guilherme tem acompanhado o desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, sendo uma das pioneiras no Rio Grande do Sul e a primeira de língua portuguesa do Brasil. Dela saíram grupos e famílias que deram início a outros grupos e igrejas em todo o território gaúcho. Frederico Guilherme Kimpel, um fiel e dedicado adventista do Sétimo Dia na Alemanha, casado com Helena Kimpel, imigrou com sua família para o Brasil no final de 1891, estabelecendo-se então na pequena vila de Não Me Toque, hoje Boa Vista do Guilherme, pertencente ao município de Lagoa dos Três Cantos. Eu sou Irineu Kimpel, eu nasci nessa localidade, tenho 72 anos de idade e sou neto de Friedrich Wilhelm Kimpel, que foi o pioneiro do adventismo aqui nessa região aqui. Ele veio para cá da Alemanha, vindo através do Porto de Santos e possivelmente foi descendo via férrea até São Pedro do Sul, próximo a Santa Maria. E de lá eles vieram para cá e ele comprou uma grande gleba de terras aqui e depois ele acabou colonizando isso, né? Então eu, Irineu Kimpel, sou bisneto de Friedrich Wilhelm Kimpel. Quando ele veio para cá, para essas regiões aqui, não existiam estradas abertas ainda. Em muitos lugares eles tiveram que abrir trilhos, né? Tiveram que confeccionar as estradas para poderem passar. Interessante é que quando ele veio para cá, a família ainda ficou, as mulheres ainda ficaram em São Pedro do Sul e eles vieram beirando a via férrea que cruzava Santa Maria, Cruz Alta, Santa Bárbara do Sul, Carazinho, e depois de lá para cá eles entraram por estrada que tinha até uma certa região já com estrada aberta. Eles vieram de carroça de boi e os homens então vieram para cá para começar a fazer plantações, derrubaram mato, cortaram mato, começaram a construir alguma coisa, com certeza algumas madeiras eles trouxeram junto, as outras eles fizeram manualmente, né? E alguns ficaram aqui na região e outros voltaram para buscar a família. E no caminho, os bois, no caminho de volta, os bois adoeceram. E eles levaram 3 meses de sair daqui, buscar a família e voltar para cá de novo. Nós estamos aqui na primeira Igreja Adventista do Sétimo Dia de língua portuguesa do Brasil. A Igreja de Boa Vista do Guilherme, que inicialmente se estabeleceu no município de Não Me Toque e atualmente se localiza em Lagoa dos Três Cantos, na região de Boa Vista do Guilherme. Essa pequena congregação é literalmente uma relíquia, um museu a céu aberto. Mas embora essa seja a primeira igreja adventista de língua portuguesa do Brasil, ela é a terceira congregação adventista do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, porque já existiam outras 2 congregações adventistas do Sétimo Dia no estado, uma em Juí, outra em Santa Cruz do Sul, que atualmente se localiza no município de Vale do Sol. Então, já que estamos inteirados do assunto, vamos para o início lá em Juí.
E essa história começa com o pastor Huldrych Graf. Nascido na antiga Prússia, hoje território correspondente à Alemanha e Polônia, o pastor Graf, como é conhecido, foi um destacado líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com um notável legado de serviço e missão. Graf exerceu um papel fundamental no avanço da fé adventista nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Ele aceitou o chamado para desbravar o território brasileiro ainda na década de 1890. Durante a sua atuação no Brasil, ele se dedicou intensamente à pregação do Evangelho, resultando no batismo de mais de 1.400 pessoas. O trabalho pioneiro do pastor Graf no Brasil teve um impacto significativo na expansão da mensagem adventista no país, e sua dedicação à obra é lembrada e valorizada na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desempenhando um papel crucial na organização das primeiras igrejas adventistas do Brasil. Juntamente com o colportor Stauffer, o ministério de Stauffer está estritamente ligado ao estabelecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Ele fez parte do primeiro grupo de colportores enviados para esse continente. Dentre eles, ele foi o primeiro a trabalhar no Brasil. A contribuição de Stauffer para a Igreja Adventista no Brasil é incalculável. Seu papel decisivo nos anos iniciais na proliferação do adventismo é destacado, e a influência de sua obra permanece até os dias atuais. E aqui está sepultado o pastor Huldrych Graf. O pastor Huldrych Graf, ele chegou ao Brasil por volta do ano de 1895, iniciando o trabalho de evangelização na região sul. Em 1913, ele chega a Taquari, onde no mês de agosto ele inaugura a segunda escola missionária adventista do país. A mesma ficou no município até 1910, quando foi transferida para São Paulo. Já em 1905, por iniciativa do pastor Graf, a sede da Editora Adventista Brasileira, atual Casa Publicadora Brasileira, iniciou os trabalhos em Taquari, no qual ficou até 1907. Em 1912, o pastor Graf viaja para os Estados Unidos e retorna para Taquari nos anos finais de 1930, por onde uma das filhas tinha fixado residência. Huldrych Graf falece no dia 4 de dezembro de 1946, aos 91 anos. Está sepultado no cemitério luterano da cidade. E essa é a sepultura do pastor Huldrych Graf, um pioneiro, um pastor adventista, um grande servo de Deus, que hoje está sepultado aqui na cidade de Taquari. E é importante mencionar que, ao entrar aqui pelo cemitério, nós estávamos procurando aqui a sepultura dele, e no momento exato onde eu olho para o céu e peço para que Deus me mostrasse aonde esse servo estava sepultado, no exato momento eu olho para o lado e encontro a sepultura do pastor Graf. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido e glorificado por meio da obra dele, por meio da sua missão, que é exposta, que é realizada por meio dos seus servos fiéis. Que Deus seja louvado. Na década de 1890, uma comunidade batista alemã foi convertida ao adventismo em Juí, a cerca de 130 quilômetros de Não Me Toque, localidade onde o adventismo nasce no Rio Grande do Sul. A essa altura, comunidades adventistas estavam formadas mais ao norte do estado. Em 1897, o pastor Graf viajou no lombo de uma mula até Ijuí. Lá, ele encontrou uma pequena igreja batista alemã, cujo líder estava se correspondendo com o colportor Stauffer havia 4 anos. Além de escrever cartas, Stauffer também havia lhe enviado literatura adventista. O pastor Graf realizou um evangelismo de 3 semanas no local e, ao fim, aquela pequena igreja batista alemã, juntamente com outros 26 novos conversos, foi organizada em 27 de novembro de 1897 como Igreja Adventista do Sétimo Dia, com 42 membros. Essa foi a primeira igreja adventista organizada no Rio Grande do Sul.
A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Eu nasci aqui em Ijuí, que aqui nós vínhamos de Ramada, nós morávamos em Ramada, na linha, acho que até hoje ainda tem esse mesmo nome, linha Formigueiro. E 5 irmãos que nós éramos entre 7, mas 2 faleceram que eu não cheguei a conhecer porque eu sou o mais novo. Não eram 7, mas 5 sim. Vieram aqui nasceram lá em Ramada, né? E de Ramada, a certa altura, os pais, como eu era o mais novo, sou o mais novo, eu cheguei aqui com 7 para 8 anos, que foi a primeira vez também que eu fui numa escola adventista. Aqui meu professor foi o Godofredo Ludwig. A minha idade hoje, eu estou com 91. Nasci em 1932. Então tinha vários. Hildebrandt, Strohschein, a minha mãe, inclusive, de casa é Strohschein, né? Kapteiner, Rockel, a igreja, quando nós viemos para cá, era lá na rua Bento Gonçalves, perto da fábrica de balas. Sim, o pastor Graf era justamente pastor Graf. Esse eu só via falar porque a gente era tão criança. E pastor Bem também não aparece. Esses vinham da Alemanha lá de vez em quando. Isso tudo é antes do que veio o pastor definitivo morar aqui. Esses só vinham aqui e ficavam uma semana. E nós morávamos lá fora, numa distância de acho que uns 7, 8 quilômetros. A gente vinha de a pé para assistir. Isso à noite. Eles vinham aqui, os pastores, né? Com missionários. E a mãe trazia a gente para assistir esses cultos. Aquilo tudo era uma inspiração, era uma novidade para a gente, né? A família Schwantes também. É hoje que eu tenho a dizer quem começou essa jornada ou quem está entrando na jornada. Com a graça de Deus, permaneça nesta fé e dizer com o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Vamos continuar. A vida é uma luta. O cristianismo não é um mar de rosas, mas a recompensa realmente vale a pena. Não desistir nunca, mas ir para frente, permanecer, avançar. Essa é a minha palavra de ânimo e eu quero continuar assim, e todos aqueles que estão me ouvindo, estão lendo, que continuem assim também. Bem-aventurado aqueles que permaneçam nessa verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
e a missão seguiu desbravando o interior do Rio Grande do Sul. Ainda em 1897, no mês de dezembro, foi inaugurada a segunda Igreja Adventista do Estado, que atualmente é a Igreja Adventista do Sétimo Dia e Faxinal de Dentro, lá no município de Vale do Sol, ao lado de Santa Cruz do Sul. Foi organizada pelo pastor Huldrych Graf em dezembro de 1897, após o batismo de 10 pessoas e o recebimento de outras 9 por profissão de fé, protestantes da região, ou seja, uma pequena igreja batista alemã que havia sido localizada na região. O pioneiro dessa localidade se chamava Guilherme Dassel. Ele comprou as terras da atual localização da igreja e as doou para a construção do templo. Os pioneiros abandonaram os seus interesses, os seus trabalhos, os seus planos para a construção da igreja, que levou ao todo 2 anos. Inicialmente, a igreja esteve localizada em Formosa, em Santa Cruz do Sul, e devido a uma forte resistência de membros da Igreja Batista localizada naquela região, a mesma que os membros posteriormente vieram a se converter ao Adventismo, os pioneiros, então, adventistas, entenderam ser melhor transferir a congregação para a região de Candelária. Posteriormente, a igreja passa por mais uma mudança e dessa vez por um excelente motivo: a doação de terras por parte do pioneiro Guilherme Dassel. E com mãos dedicadas e muito amor, na década de 1930, a obra terminou pelas mãos de Carlos Dassel, filho de Guilherme Dassel e pai de Harold Dassel. Pelo que a gente sabe, o Adventismo começou aí pelo que o pastor Edgar Link me ajudou, o Adventismo começou aqui em 1896 com a chegada de Augusto Stauffer, vendendo o Grande Conflito em alemão. Ele vendeu o Grande Conflito em alemão a princípio para o meu tataravô, Guilherme Dassel, e ele, quando leu o Grande Conflito, converteu mais 19 batistas. E daí, em 1897, retornou o pastor Augusto Stauffer mais o pastor Greff para fundarem a igreja, em dezembro de 1897. Os batistas eram da região ali de Formosa, e onde a igreja foi fundada. Só que, pelo que consta em relatos da revista mensal, esses batistas e adventistas começaram a ter conflitos. E aí, porque tudo leva a crer que eles mudaram a igreja para Rebentona, que seria uma localidade um pouco mais longe. Meus antepassados moravam no Rio Pardense, que é uma localidade perto aqui também. Eles levaram a igreja para Rebentona em 1906 ou 1907, que daí começa a aparecer relatos da igreja da Rebentona na revista mensal. O meu tataravô nasceu aqui já, o pai dele havia vindo da Alemanha e vieram para a região de Candelária. E ele estabeleceu sua morada no Rio Pardense, ali que eu acho que ele recebeu o Augusto Stauffer e comprou o Grande Conflito. Toda a mobília dessa igreja, aberturas, janelas, o púlpito, foi tudo feito por eles aqui. Eles tinham uma marcenaria, inclusive temos instrumentos musicais que eles mesmos fizeram, que nem 3 violinos e um violoncelo, e mais um órgão. Inclusive, segundo relatos do meu avô, a propriedade lindeira, a propriedade nossa, estava à venda bem na época da construção da igreja. E como eles achavam que a volta de Jesus estava próxima e não precisariam de terra para trabalhar, eles preferiram construir a igreja do que comprar as terras vizinhas, porque não precisaria, porque Jesus estaria voltando. Agora o avô sempre conta isso aí, que eles deixaram de comprar, e foi mais ou menos na mesma época que fizeram a igreja. E eu acho que usaram esse dinheiro para fazer a igreja.
Eu tinha ela aqui em cima, que todo mundo gostava, mas disse que não é bom, pega graxa da cozinha. Ah, sim. Isso aí tem quase 100 anos. Mais de 100, mais de 100. É da primeira igreja? É mais de 100 anos tem isso, os violinos também. Frederico Dassow, o tio do Haroldo, irmão do Carlos Dassow, que já é uma longa data em que ele foi feito e hoje os pioneiros já, o construtor já está descansando há muitos anos. E nasci aqui, na igreja, e frequentei sempre aqui. Eu me emociono. Nosso tio pegava sábado de tarde, um por um, ensinava-nos a cantar e tocar. Buscava cascalho lá da beira do rio de carroça. E os irmãos ajudavam, encostavam a areia, cascalho, as portas, janelas, e de uma tora que saiu no barranco do rio. Tudo feito à mão. Ele, o construtor da igreja, junto depois eu vou mostrar o tio, aqui é membros da igreja, mas muitos deles, a maioria aqui, já estão falecidos. Que bênção. A gente achou que nunca deveria guardar fotos antigas, mas é bom, viu? Eu tenho uma caixa cheia, eu tirei os principais ontem à noite, eu tirei alguma coisa assim, mas às vezes a gente pensa, ai, como eu vou guardar tanta coisa dentro de casa. Mas é importante, viu? É bem importante mesmo. A igreja de Boa Vista do Guilherme é considerada a terceira igreja do estado e, ao mesmo tempo, a primeira de língua portuguesa no Brasil. Ainda na década de 1890, a família Kimpel mudou-se para a região que mais tarde passou a se chamar Boa Vista do Guilherme, localizada no município de Não Me Toque, hoje Lagoa dos Três Cantos. Ali a família organizou um grupo de estudos bíblicos juntamente com a família Reis, que considerou curioso o fato que os Kimpels não trabalhassem aos sábados. E, por sua influência, a família Reis também acabaram sendo convertidas ao adventismo. A mensagem adventista alcançou muitas outras famílias através da família Kimpel,
quando o pastor Huldrych Graf chegou lá em 1898, ele organizou a igreja de Não Me Toque, batizando 5 crianças da família Kimpel e 40 brasileiros, totalizando 48 membros. Foi a 12ª igreja adventista do Brasil e a primeira de língua portuguesa e a 3ª igreja do Rio Grande do Sul. Eu frequento essa igreja desde criança, tá? Eu nasci em 1950, dezembro de 1950, e eu ainda me lembro um pouquinho, estou lembrado um pouquinho da igreja antiga, do prédio antigo que tinha aqui. Eu devia ter lá por volta de 2 anos de idade, né? Sempre frequentei essa igreja. Nós tivemos a escolinha do lado aqui também, né? Onde eu frequentei também o meu primário. Essa igreja foi fundada pelos pioneiros que trouxeram a mensagem adventista, que vieram da Alemanha, vieram para essas terras aqui. E aqui iniciou, então, é o berço da igreja adventista de língua portuguesa no Brasil, né? Então, é um orgulho para nós isso, de sermos descendentes, e nós estamos levando avante essa mensagem que foi trazida pelos pioneiros, né, com muito orgulho. E a gente sabe que a palavra de Deus é a palavra verdadeira, né? É de lá que nós temos que tirar o nosso sustento espiritual, e nós nos orgulhamos de sermos descendentes dessas pessoas de fé que desbravaram essas terras, que vieram para cá, enfrentaram dificuldades, com certeza, e a gente se sente muito feliz por continuar pertencendo a essa igreja, e essa igreja ainda estar ativa. E, inclusive, o município se orgulha muito de termos aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu bisavô, o Friedrich Wilhelm Kimpel, ele, lá na Alemanha, ele tinha como ofício, profissão, alfaiate, né? Eu até me questionei muitas vezes a coragem dele de deixar lá na Alemanha, onde ele estava estabelecido, e vir para um lugar totalmente desconhecido, né? Isso, inclusive, faz me lembrar um pouco da história de Abraão, né? Então, ele veio para cá e se tornou agricultor, e também ele construiu uma indústria de beneficiamento de mandioca, onde era fabricada a farinha de mandioca. Hoje está tudo muito diferente, a agricultura desenvolveu muito aqui na região, e a grande maioria dos membros que já passaram por essa igreja, os antepassados que passaram por essa igreja, e ainda os que estão aqui hoje são agricultores, né? Então hoje aqui a igreja se mantém, vamos supor assim, pela agricultura. Inclusive a igreja possui uma areazinha aqui que também é cultivada, e da onde é também tirado a renda que reverte em benefício da igreja, né? Então, nós aqui é uma região essencialmente agrícola, os municípios da região são essencialmente agrícolas, e a gente basicamente tem 3 culturas bem importantes, que são a soja, o milho e o trigo. Bom, interessante também porque Boa Vista do Guilherme, né? Se nós traduzirmos Friedrich Wilhelm Kimpel, do alemão para o português, seria Frederico Guilherme Kimpel. Porém, o nome Guilherme parece que ele deu uma expressão maior, né? Então, como essa gleba de terras que ele adquiriu aqui, é uma terra assim, que tinha bastante planície e se enxerga muito longe, né? Tem uma amplidão muito grande assim que a gente consegue visualizar. E aí, eu acredito que não foi ele que tivesse dado o nome à localidade, mas as pessoas que já moravam por aqui, já havia alguns habitantes por aqui, né? Eles denominaram Boa Vista do Guilherme, por se tratar de um lugar plano, alto, e onde a gente visualizava muito longe, né? Tinha uma paisagem muito distante que a gente conseguia observar. Então, em função disto, foi dado o nome Boa Vista do Guilherme, né? Wilhelmshöhe, o que quer dizer Wilhelmshöhe? Guilherme, Höhe quer dizer um lugar alto, plano, onde se enxergava longe, né? Traduzido do alemão para o português, Boa Vista do Guilherme.
Bem, eu tive o privilégio de fazer meu primário aqui nessa escola, a Escola Adventista, onde nós tivemos um ensino bem aprimorado, né, sério, reconhecido pela Secretaria de Educação, e também a gente teve, assim, um ensinamento religioso aqui nos primeiros anos de vida da gente, onde isso ajudou a gente a se firmar mais na fé e ter conhecimento da palavra de Deus, né? Aqui onde eu estou sentado, era esse o modelo das carteiras que nós tínhamos, né? Normalmente dava lugar para 2 alunos, mas assim, como não tinha muitos alunos, cada um tinha então uma carteira praticamente para si. Eventualmente 2 tinham que sentar perto, né? Temos aqui na frente, por exemplo, onde sentava os alunos da frente, onde tinha uma outra carteira na frente dessa, né? E então essa aqui então servia de assento para segurar o assento para os alunos da carteira da frente, né? Assim, pode-se dizer que existem 5 Guilhermes na história do Adventismo: Guilherme Miller, Guilherme Stein Jr., Guilherme Bells, Guilherme Kimpel e Guilherme Dasson. Esses últimos 2, especialmente na história do Rio Grande do Sul, sendo Guilherme Kimpel o primeiro adventista do estado. Temos então na ordem a igreja de Ijuí sendo estabelecida primeiramente em novembro de 1897. Em dezembro do mesmo ano, com dias de diferença, temos a igreja adventista que atualmente está localizada no município de Vale do Sol, a igreja de Faxinal de Dentro, estabelecida por Guilherme Dassel. E em um terceiro momento, já em 1898, foi organizada a igreja adventista de Lagoa dos Três Cantos, na localidade de Boa Vista do Guilherme, que anteriormente pertencia a Não Me Toque. Porém, como dito já anteriormente, essa terceira igreja marca a transição da liturgia alemã para o português aqui no Brasil. Por isso é seguro dizer que ela é a primeira igreja adventista de língua portuguesa do Brasil. Então, meu nome é Lloyd Hildebrand Gaspari. Eu casei com o seu Gilberto faz 21 anos e aqui estou para falar sobre o meu avô. Alberto Berger veio da Alemanha aqui para o Brasil e, se não me engano, no Espírito Santo é que eles desembarcaram. E aí ele ficou um tempo em Minas Gerais, onde ele casou com a minha avó, Leslie Berger, na cidade de Teófilo Otoni. E de lá eles vieram descendo até chegarem em Ijuí. E Ijuí eles formaram família, se eu não estou enganada, 7 filhos, 2 homens e 5 mulheres. Então, eu não cheguei a conhecer meu avô, ele faleceu uns 2, 3 anos antes de eu nascer. Mas que eu sei, ele morou com a minha família na cidade de Redentora, aqui no Rio Grande do Sul. E ele veio a falecer lá. A minha avó ficou mais tempo, mas também faleceu lá. Contam as pessoas que conviveram conosco, que a vovó me segurava no avental e com a outra mão fazia comida. Assim contaram para mim, né? Eu era bebê. Vovô Alberto veio com um irmão da Alemanha, chamado Frederico Berger. O Frederico, ele ficou no Espírito Santo. E o vovô Alberto, ele, no final, veio para cá e ele trabalhava na colportagem. Ele saía aqui do Rio Grande do Sul, vendendo livros
comportando, ia até São Paulo e ele ficava muito tempo fora, e isso tudo no lombo de mula ou de burro, não sei o que era, mas era um bichinho assim, e ele fazia esse trajeto. Imagine a distância daqui a São Paulo no lombo de um burro. Não é fácil, não é fácil. Hoje a gente tem tanta comodidade e ainda acha longe ir para São Paulo, né? Ainda acha longe. Uma das tias mais velhas, ela trabalhou e lecionou lá no nosso colégio em São Paulo. Ficou anos lá, a tia Elza. Depois ela casou-se com um pastor. E no final da vida ela veio aqui para Ijuí, tia Elza. Conheci muito bem ela, era, creio que uma das mais velhas da família. Eu, aqui da igreja de Ijuí, eu participo há 70 anos. Hoje estou com 77, mas eu morava lá em Redentora, e aí meus pais me trouxeram para cá, e eu fiquei 1 ano na casa de uma tia aqui. Só que então o papai, ele não era adventista, ele era batista. Mas na época ele falou com a família Novak, que o senhor que eles me pegassem no sábado e me levassem junto para a igreja. E também ele falou com o diretor do colégio onde eu iria estudar, e ele disse, olha, essa menina é adventista e ela não vai vir a aula nos sábados. E assim aconteceu. Teve um fato pitoresco sobre isso, que eu nunca ia na aula no sábado, e aconteceu uma discordância na sala de aulas, e o diretor ficou muito zangado. E ele mandou todo mundo para fora da aula que não tinham vindo naquele sábado. Bom, eu fui junto, né? Mas eu achei tão legal que depois ele me chamou. Hildebrandt, vem para dentro, você está justificada. Ele sabia que eu era a guardadora do sábado e me chamou de volta para a aula. Foi uma ocasião assim bem interessante. E aos sábados eu sempre ia com a família Nova, que então na igreja eu sempre digo para os meus netos, primeiro lugar, fazer o que é certo, falar sempre a verdade e obedecer às leis de Deus. Cristo vai voltar logo. É terremoto, é enchente, é tudo que está acontecendo agora. Tudo mostra para a volta de Jesus, né? Ele não disse isso? Ele disse exatamente isso. Minha mãe era uma fiel adventista. Meu pai, quando bem velhinho, ele se tornou adventista também. Ele disse, sábado é verdadeiro. Bem, essa revista é de novembro de 2013. Olha só, Alberto Berger, meu avô, e aqui o irmão dele, Frederico Berger. Isso foi num congresso em Curitiba, que eles se reuniram naquela época, os evangelistas. E quem colocou isso para mim foi o pastor Alberto Tim. Ele foi nosso pastor aqui. A única igreja que ele pastoreou foi a igreja de Ijuí. Ele e a Marli, muito queridos, ainda na época muito jovens. Tenho boas lembranças daquela época. Olha só, esse livro foi um primo que pesquisou e escreveu a história dos meus pais. Papai Rodolfo Hildebrandt e a mãe Erna Berger Hildebrandt. Pai era um desbravador. Ele trabalhou muito na vida. Ele comprou terra no Mato Grosso, ele viajava o Brasil inteiro. Ele era um desbravador. Querido,
e a minha mãe era parteira. Aliás, veio de uma família de parteiras. Já a vovó Leslie era parteira e ensinou quase todas as filhas a trabalhar nessa obra tão importante que é trazer crianças ao mundo. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, lebt auf mich. Lag im Banden, treuen Heiland, lag im Bande. Eu me lembro aí no tempo de guri, eles sempre vieram de carroça na igreja, trouxeram cadeira junto e o corredor estava cheio de cadeira que não tinha mais lugar. Eu denke, do Sabbatstag, dass du ihn heiligst. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Sábado é descanso do sábado, né? De Jesus. A bisavó Helena Kimpel, que está enterrada aí, ela foi convertida intermédia da Ellen White. Ela fez umas conferências na Alemanha, daí eles se converteram. Ela, né? E depois, quando casaram com o bisavô, daí eles também se converteram, mas na Alemanha. Daí vieram para o Brasil. Se deu um navio movido a vela. Pelo vento, né? Vela. Daí, às vezes, ele veio contra o vento, daí baixaram aquelas, né? Ela ficou 90 dias em cima da água, no mar, até que chegaram aqui. Isso é que tinha algumas que faleceram, os conhecidos deles, né? Ficaram, enterraram na água. A mãe era da família Knöner. Tá gravado, tá bom. A igreja de Juí, ela está entre as primeiras igrejas no Brasil. Inicialmente, muitos missionários que vieram aqui para o Brasil, eles deram uma ênfase especialmente onde haviam colônias de alemães. E aqui era uma região que havia muitas colônias de alemães, muitos alemães por aqui, e que foi o que propiciou, né, a pregação do evangelho e muitos missionários virem para cá. Atualmente, hoje, exatamente nesse ano de 2023, a igreja reinaugurou exatamente no dia 30 de setembro esse novo templo que nós estamos vendo aqui. E hoje, nesse novo templo, nós fomos fruto do trabalho desses missionários aqui, envolvimento com as crianças, desbravadores, aventureiros. Nós temos uma igreja motivada, temos uma escola aqui do lado também, e todos os membros aqui da igreja estão continuando, seguindo nesse mesmo caminho dos pioneiros, levando a tocha da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, da breve volta do nosso Senhor, lutando para que muitas pessoas possam ser alcançadas e quando Ele voltar, eles possam todos estar nos céus. E nós louvamos a Deus hoje por esta igreja, por esse templo que nós temos aqui, fruto de pessoas que acreditaram na mensagem, frutos de pessoas que confiaram e abraçaram o legado da mensagem de Cristo Jesus que deveríamos trazer para este mundo. E nós hoje aqui, com todos os membros, estamos continuando nessa jornada, aguardando a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a história do Adventismo no Rio Grande do Sul é uma jornada repleta de dedicação e fé. Assim como a trajetória dos pioneiros Guilherme Kimpel e Guilherme Dasson, tantas outras famílias como a família Reis, a família Novak, a família Linderman, são tantas outras famílias que são pioneiras na história do Adventismo aqui no Rio Grande do Sul. O pastor Graf, o comportor Stauffer, Guilherme Kimpel, Guilherme Dasson, eles deixaram um legado inspirador a cada um de nós e nós temos a missão de dar continuidade nesse legado. Da mesma forma que Deus chamou Moisés para guiar o povo de Israel, Ele também chamou esses pioneiros a estabelecer a mensagem adventista aqui nessa terra.
Hoje nós, como membros da família adventista, somos herdeiros desse legado. Assim como os pioneiros, temos a responsabilidade de avançar com a mensagem de esperança e amor que Deus nos confiou. O chamado é claro: continuemos a espalhar a mensagem do Evangelho, a compartilhar o amor de Cristo e a viver uma vida que reflita a sua graça por meio da obediência. Que essa história nos inspire a enfrentar os desafios com coragem, a compartilhar a luz da verdade com os que estão perdidos nas trevas e a continuar a missão que Deus nos confiou. Juntos, somos chamados a fazer a diferença em nosso tempo e a preparar o caminho para a gloriosa volta de Cristo. Deus nos chamou para essa grande missão e Ele nos capacitará a cumpri-la. Avancemos com fé, esperança e amor, combatendo o bom combate até aos confins da terra.